Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são: diferença entre ser verdadeiro e ser espontâneo, nossa relação com o conflito e com a harmonia, meditação e a morte e a desencarnação. E uma pessoa está perguntando o que é ser verdadeiro e o que é ser espontâneo. Que ele percebeu que são dois níveis diferentes, são duas coisas diferentes. A espontaneidade está ligada à manifestação dos corpos, do corpo físico, do corpo emocional, do corpo mental. Espontaneidade é a manifestação dos corpos. Ser verdadeiro é outra coisa, não tem nada a ver com ser espontâneo. Você pode estar muito espontâneo e aquilo é um movimento dos corpos. Aquilo pode não ser um movimento da sua alma, aquilo não é um movimento interior, não é um movimento real seu. Então, ser verdadeiro não é seguir o movimento dos corpos, ser espontâneo. Ser verdadeiro é outra coisa. É você estar identificado com aquele nível de consciência seu, atual. Então, o seu nível de consciência está num ponto. A espontaneidade dos teus corpos está num outro ponto. A espontaneidade dos teus corpos é todo um jogo de forças que eles estão procurando controlar ou não, ou nem estão pensando nisto. Isso é espontaneidade. Então, não sei se pode dizer que uma pessoa evoluída é espontânea. Isso é uma coisa que não tem nada a ver. Então, uma pessoa evoluída não é espontânea, porque ela não está manifestando coisa dos corpos. A pessoa evoluída pode ser verdadeira, isto é, ela está identificada com o próprio nível de consciência. E os corpos vão seguir aquele movimento. Veja que não tem nada a ver com espontaneidade isto. Espontaneidade é os corpos fazendo o que querem. E você ser verdadeiro é os corpos seguirem, os corpos acompanharem o seu movimento da consciência. Bem diferente. E uma pessoa estava lendo sobre o quarto raio e ficou muito impressionada e está pedindo ajuda para entrar mais conscientemente na relação com este raio. Se nós temos uma intenção e uma decisão de aderir à beleza e à harmonia, isto é, todas as vezes que a gente se encontrar fazendo algo que não é harmonioso, nós nos trabalharmos para sermos harmoniosos. Fazemos o possível para embelezar as coisas, para deixar as coisas bem equilibradas e harmônicas. Então, com isto, a energia do quarto raio vai respondendo e vai nos atendendo nesta aspiração de sermos harmoniosos. Mas precisa que a gente tenha esta intenção. E nós temos que ver também este assunto numa perspectiva maior. Porque no princípio nós trabalhamos a nós mesmos para sermos harmoniosos, mas no trabalhar a nós mesmos, e quando a energia do quarto raio começa a fluir, nós teríamos que unir a nossa harmonia com a harmonia das outras almas. Porque esta questão da harmonia no planeta é um assunto das almas. E o quarto raio é que as cuida neste sentido, é que conduz este processo. Então é claro que existe em todos nós um esforço, uma atitude individual de sermos harmoniosos. Mas no fazermos este trabalho, teríamos que estar abertos a nos unir com as outras almas, porque é o conjunto de almas que forma uma verdadeira harmonia. Isto é, esta harmonia que vai curar,
esta harmonia que vai ordenar as coisas, enfim, que vai deixar a vida externa e interna bela. E nós teríamos que, ao fazer este trabalho, termos a intenção de compreender a vida, de entender melhor a vida. Isto é um pouco diferente de querer viver e de querer que a vida seja de uma determinada forma, ou que a vida vá numa determinada direção. Tudo isto não é o quarto raio evoluído. Isto são coisas do ego. Então, esta energia da harmonia, esta energia do raio, isto começa a fluir quando você quer compreender a vida e não quando você quer forçar a vida ser de uma determinada forma. Então, se a vida está desenvolvendo, se a vida está acontecendo, no quarto raio você procura compreender aquilo. Não lutar contra aquilo, não resistir, mas compreender. E é aí que o quarto raio vem como intuição e não como conflito, porque a pessoa ficou muito impressionada porque ela leu que nós chegamos à harmonia através do conflito. Sim, porque estamos lutando com a vida, então aí há um atrito. Então a energia trabalha através do conflito e no fim estabelece harmonia. Mas se você está numa atitude não de julgar a vida, não de estar pensando que a vida está certa ou errada, mas se você estiver numa atitude de compreender a vida, de entender o que se passa profundamente, então aí é que o raio encontra os canais abertos para fluir através de nós. Mas nós estarmos numa procura de entender a vida, compreender, e não de estar mexendo muito com a vida. E aí que o raio flui e o raio cria uma outra situação. E uma pessoa faz um trabalho de meditação, olhando o pôr do sol, olhando as paisagens, e ela está fazendo esta pergunta e pedindo para nós comentarmos alguma coisa. Nós podemos estar diante do pôr do sol ou diante dessas manifestações perfeitas, belas da natureza, com muitas atitudes. Se você está diante do pôr do sol, simplesmente em comunicação com aquilo, sem querer se conectar, sem querer contato com o superior, sem nada, da forma mais simples possível, da forma mais pura possível. Então você está ali diante daquela beleza, diante daquele equilíbrio, diante daquela harmonia. Nada mais. Porque aí, enquanto você está nesta atitude de estar ali sem querer nada, mas estar ali simplesmente vendo aquilo, simplesmente em contato com aquilo, você nesses momentos vai esquecer de si. Então, isto é muito importante porque nos leva a nos esquecermos de nós. Porque aquilo é tão belo, tão grande, tão harmonioso, tão tocante para nós, que se nós estivermos realmente atentos àquilo, de repente a gente esquece de si por alguns segundos. E isto é valiosíssimo. Você passar alguns momentos sem lembrar de si, você passar alguns momentos totalmente abstraído de si mesmo, isto é de um valor imenso espiritual. E isto é o que se propõe esses tipos de meditação, esses tipos de exercício. Então, se você está olhando para o pôr do sol e está pensando em fazer contato, em subir de nível, então você está se ocupando de si. Então ali você estará se educando, você estará vendo uma coisa bela, você estará em contato com uma bela vibração, mas nada mais. Para aquilo ter realmente o efeito espiritual, precisa que você esteja vendo aquilo como é e não pensar em mais nada, porque o importante é você esquecer de si por uns momentos, coisa impossível normalmente. Mas diante desses fatos tão importantes e tão belos,
nós temos a possibilidade de nos abstrairmos de nós mesmos. E isto que é importante. Porque aí, quando nós estamos completamente abstraídos de nós e preenchidos por aquela beleza, então aí acontece realmente um processo real, uma transformação. Então essas meditações ou esses exercícios que são propostos não é com uma finalidade egoísta. É você estar diante da coisa maior, da coisa bela, de uma forma pura, de uma forma total, e sem trazer para ali nenhum outro sentimento, nenhuma outra situação. É aí que isto realmente atua. E uma pessoa estudou o processo da morte e da desencarnação e disse que ela não tem certeza se quando chegar na hora da sua transição, na hora da sua desencarnação, se ela vai ter a calma e se ela vai ter a segurança de passar por aquele processo assim como ela está estudando, assim como ela está se preparando. O que é proposto é que a gente se firme na intenção de fazer aquela passagem corretamente. Tem que se firmar nesta intenção, sem ficar pensando se vai acontecer ou não. Você tem que ter esta intenção e tem que se preparar, nada mais. Porque a intenção também constrói. Esta intenção já vai criando o ambiente. Esta intenção já vai criando aquele estado favorável para quando você chegar naquele momento, você fazer a sua transição corretamente, harmoniosamente. Por enquanto não chega esta hora, nós temos que trabalhar a intenção de, naqueles momentos, fazer a transição pacífica, correta, harmoniosa. Esta intenção vai preparando este tipo de transição. Vai preparando o seu ânimo, o ambiente, nos seus corpos sutis, enfim, criando esta situação a partir de agora. Uma pessoa pergunta: o que a minha alma realmente quer? Toda alma que já despertou quer uma vida de serviço ao mundo. Se ela se dá conta disto quando ela está desencarnada, a tendência desta alma, o desejo desta alma é reencarnar para vir servir ao mundo. E se ela desperta enquanto está encarnada, então a vida do indivíduo vai mudando e o indivíduo vai abrindo espaço na sua vida para o serviço do mundo. Mas isto é o querer de uma alma que já despertou. Isto não é uma alma humana normal que ainda não despertou e que tem sede das suas próprias experiências na vida e na matéria. E o que a minha alma realmente quer? Além disso, de servir ao mundo, ela deve sentir um grande amor por todos os que estão no caminho da libertação, naqueles pontos que ela já percorreu. Então, toda alma que despertou e percorreu um certo caminho, ela quer ajudar todos aqueles que já despertaram e que estão passando por etapas pelas quais ela já passou. Elas têm uma tendência, ela tem uma inclinação para estas outras almas que estão em dificuldade naquelas etapas pelas quais elas já passaram, já resolveram. E quando a alma sente que alguém precisa de auxílio, então esta alma, que já está desperta, tem este desejo de ajudar. A alma que despertou ama quem está em dificuldade, ela ama quem precisa de auxílio, quem está necessitando de resolver coisas que ela já resolveu. Este é o amor da alma. E se o ser, se os corpos, se o corpo mental é sadio, compreende isto e vai trabalhando, vai manifestando isto na vida. Uma pessoa estava estudando esse processo da desencarnação e surgiu na pessoa esta pergunta:
Então, quando é que a alma desencarna e vai imediatamente para o seu grupo, sem passar períodos na sua trajetória individual após a morte? Sim, isto é possível. Mas a alma desencarna e já se encontra dentro do seu grupo e, portanto, numa tarefa mais ampla, numa tarefa mais universal, numa tarefa em maior profundidade, quando esta alma já reconheceu uma vida triangular, quando esta alma já reconheceu uma atividade triangular, isto é, quando esta alma já descobriu que ela forma um triângulo de ação e de energias, isto é, a alma, a hierarquia e a humanidade. Então, a alma chegando a conceber este triângulo, isto é, a alma não se sentir mais sozinha, a alma não se sentir mais apenas um indivíduo, mas esta alma ter já formado este conceito, esta alma já ter esta ideia de que ela é em triângulo, que ela funciona em triângulo, que ela tem a hierarquia e a humanidade como outros pontos dela. Então, quando ela está nestas condições, é que ela está liberada de ficar vivendo do lado de lá o seu processo individual. Então, ela desencarna e se encontra dentro deste grupo de almas. Porque os grupos de almas, atualmente, nos quais as almas se encontram, esses grupos de almas estão na luz de alguma hierarquia, existe algum ser hierárquico ou algum instrutor deste grupo que representa a hierarquia. E este grupo, sob a luz desta hierarquia, está se desenvolvendo como grupo em função da humanidade. Porque nós estamos falando de almas que estão na órbita desta Terra. Então, as almas que estão na órbita desta Terra vão formando este conceito, vão formando dentro de si esta ideia de que elas são alma, hierarquia e humanidade. E à medida que a alma se estende, se considera coligada com a hierarquia, e à medida que ela se considera em grupo uma servidora da humanidade, é aí que quando ela desencarna, ela vai se encontrar no meio deste grupo. Ela vai despertar dentro deste grupo. O que é uma grande economia de energia para a alma. Porque você fechar os olhos, perder os sentidos e retomar os seus sentidos dentro de um grupo de almas, isto é muito diferente do que você do lado de lá despertar como ser individual, fazendo todo aquele processo que é descrito nos livros. Esse processo para o qual nós nos preparamos durante a vida. Mas, à medida que nos preparamos durante a vida para este processo individual do lado de lá, teríamos que ter presente que se a alma cresce em consciência ou se a alma já começa a dar sinais de que ela está focalizada numa vida maior, num plano maior, então nós mesmo durante esta vida podemos conceber que estamos como parte de um triângulo de energias. Isto é, nós, almas, a hierarquia que está em linha da nossa evolução e a humanidade em si que precisa de auxílio. À medida que as almas fizerem este desenvolvimento, e as almas de hoje estão nesta linha. Então, à medida que for havendo este desenvolvimento, que no conceito da alma se criar esta triangulação, que no conceito da alma a hierarquia e a humanidade for tão importante quanto ela, for tão essencial como ela mesma, isto cria uma tal energia de cura, um tal ambiente de purificação, de pureza, de transmutação, de elevação. Isto cria todas as condições
para que certas enfermidades desapareçam. Então, isto é um ângulo espiritual de como se pode ver o desaparecimento das enfermidades. Há muitos outros, como sabemos, mas algumas enfermidades só desaparecerão quando acontecer todas as coisas que já sabemos, mas principalmente quando as almas já estiverem nestas condições, quando as almas tiverem um conceito tríplice delas mesmas, quando as almas estiverem tão coligadas com a hierarquia e com a humanidade, que aí cria-se uma tal atmosfera de cura, de perfeição, que na Terra é muito rara. Então aí, estas almas, com esta sua irradiação, são estas almas que vão eliminar da superfície da Terra certas enfermidades, como as doenças respiratórias, as doenças do pulmão, as doenças da garganta, das células cerebrais, a cura das doenças mentais. Veja, as doenças mentais só vão desaparecer quando as almas tiverem reconhecido isto e quando as almas estiverem já vivendo esta triangulação. Porque existe um karma humano, existe um karma da Terra, mas se estas almas entram em composição com a hierarquia espiritual, que não tem mais este karma, a hierarquia espiritual já está acima deste karma, porque a hierarquia espiritual, na sua maior parte, ou quase na sua totalidade, já nem encarna mais, já está em leis superiores. Então, é aí que essas doenças mentais, essas desobsessões e o equilíbrio e o ritmo irá se instalando na vida terrestre, nos corpos, enfim, é aí que vai haver saúde para as pessoas. Então isto é muito importante porque nós buscamos a cura, e vocês já notaram que quando se busca a cura, quando se está em processo de cura, nós temos presente a hierarquia e temos presente a lei do serviço. Então, quando você está em processo de cura, hierarquia e serviço é algo inerente a este processo. Sem a hierarquia na sua consciência e sem o serviço que você preste, não há possibilidade de cura. Isto é uma forma desta triangulação já começar. E aí acontecerá aquilo que se chama de longevidade. Longevidade não quer dizer nós vivemos eternamente, nós não morrermos mais. Longevidade é nós vivermos até quando a alma tiver o que fazer aqui. É vivermos até quando a alma estiver realizando o seu trabalho, ou vivermos até quando a evolução da alma estiver se processando dentro da encarnação. Aí realmente chegou a hora da morte. Mas não é o caso da maioria. A maioria morre muito antes desta data, porque a alma, como já vimos num outro estudo, desiste de insistir para que haja uma vida dela na vida humana. Então, a maioria das almas desencarnam antes de cumprir o seu processo, desencarnam antes de terminar as tarefas, de processarem o seu ritmo de desenvolvimento, desencarnam antes, porque preferem desencarnar antes do que se arriscar dentro da vida terrestre sem esta guiança superior, sem esta luz superior guiando a vida. Então, longevidade, que é o que nós todos precisamos adquirir, não é ficarmos aqui vivendo para sempre. Longevidade quer dizer nós estarmos encarnados até o momento em que a alma deve ficar encarnada. E não nós vivermos de tal maneira e termos tais envolvimentos com outras leis que leve a alma a desencarnar antes, que leve a alma a ir-se embora antes do tempo previsto.
Então são poucos aqueles que têm longevidade, são poucos aqueles que vivem até quando a alma tem que viver, porque a grande maioria desencarna antes do tempo, para não comprometer a própria alma, com certos envolvimentos com a matéria terrestre. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. Somos aguas subterráneas emergiendo.